Boa noite, galera aqui do YouTube, tudo bem com vocês? Olha, eu tô deixando cada vez mais assíduo as lives por aqui também, porque eu sei que o pessoal adora estudar pelo YouTube, pelo meu canal luanabernardo.pilates, mas a live tá aqui, ó, ela tá no Instagram, então eu vou deixar o conteúdo todo aqui para vocês, tá bom? Mas estou de olho na telinha de cá. E vamos com tudo. O conteúdo vai ficar gravado e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Bora para a audiência do Instagram e vamos juntos. Boa noite, preciosos! Como estão os meus preciosos pós-feriado? O pessoal está saindo do estúdio, já vai começar a entrar aqui ao vivo na transmissão. Então, primeiro quero desejar um descanso maravilhoso para você que está saindo do seu estúdio, que quer aprender sobre gestão comigo. Hoje eu decidi fazer uma live relâmpago, mandei nos meus grupos, na comunidade, e tá todo mundo aqui. Ó, o Thiago, a gente está conversando super também no privado, tá interessado nas mentorias. Tudo bem aí? Galera, boa noite, boa noite. Ó, vamos fazer assim? Pega esse aviãozinho do canto, tô arrumando aqui a tela. Pega esse aviãozinho, manda para o seu amigo que é do Pilates, seu amigo que é empreendedor, que quer empreender, aquele teu colega que está sentindo dificuldade nas vendas, ou aquele, principalmente aquele que só reclama, sabe? Aquele que fala, putz, meu estúdio não vira, meu estúdio não vende. Nossa, como que fulano consegue? A Luana coloca lá os cases dos mentorandos dela, como é que eles conseguem? Será que é todo mundo que consegue também números incríveis assim? Mas a gente fala que acontece esses cases de números surpreendentes de vendas e ninguém acredita. Então, é por isso que eu coloco aqui. Ô, minha amiga Maria Lira, que honra você aqui na minha live, tudo bem? Gente, eu amo quando ela me chama de mentora. Eu aprendo todos os dias com essa mulher, mas ó, fico muito feliz de contribuir também com as estratégias aí da Fisiocor e da tua carreira também, amiga. Tamo junto. A gente está preparando coisas boas para vocês, viu, gente? Não posso falar ainda. A Lina lá entra, daí já dá vontade de contar. Não posso, mas aguardem, vai ter coisa boa por aí. Gente, boa noite, boa noite. Ó, que gracinha, Karina. Boa noite, gente. Ó, Karina, a gente vai se ver no Match Camp, né? E a gente vai estar, gente, no evento da Drico de Bella, em Ubatuba. A gente vai se encontrar já, vai ser incrível. Um beijo, viu? Obrigada pelo carinho. E é isso, bora chamar todo mundo. Manda mensagem aqui, manda teu coração, fala um oi para mim. Porque hoje, gente, eu resolvi fazer essa live relâmpago, trazer aqui muitos insights, dar aquele chacoalhão, né, que Luana Bernardo gosta, porque tem muita gente que acredita que não é possível bater break-even point, ter o ponto de equilíbrio em 30 dias. E os meus mentorandos conseguem. Eu acho que eu coloco tanto, mas tanta coisa na cabeça deles, que quando dá tudo certo, é uma explosão de resultados, tá? Então a gente vai falar exatamente sobre isso. Eu vou trazer isso de presente para vocês, porque eu só falo isso, meu anjo, só para quem faz Mastermind VIP comigo. Karina, que tá falando oizinho aqui, Alina, pessoal que tá chamando, todos aqui, ó, são da minha comunidade VIP. Pessoal que participou realmente, que passou por esse processo de transformação, e eu ofereço ainda essa oportunidade para vocês. E ó, eu sou uma das únicas mentoras que ainda conseguem te trazer isso dentro de uma agenda do jeito que é a nossa agenda, vocês sabem, tá? Então eu tenho muito orgulho dos resultados que são condensados ali. E é por isso que eu coloco a oportunidade da Mastermind Online em grupo. Não faço muitos grupos no ano porque eu quero acompanhar o passo a passo, o resultado de vocês. E a Mastermind Online, ela entrega isso. Me perguntam qual que é a diferença, né? Lu, qual que é a diferença da sua mentoria VIP e da sua mentoria grupo? Tudo. Sabe por quê? Porque na VIP é completamente personalizado. Então, desde a nossa primeira reunião, primeira consultoria, eu vou traçar ali um caminho estratégico do que a gente tem de emergência para resolver, do que a gente precisa ter um pouco mais de cautela para planejar,
Porque não é assim. Eu pego geralmente gestores que já estão com o estúdio aberto há anos. Então, imagina que a pessoa faz a reunião comigo hoje, amanhã ela já tem aluno para responder, venda para fazer, geralmente quando o estúdio é grande, instrutor também para coordenar, é tudo ao mesmo tempo. Então, a Mastermind VIP, eu brinco que a gente resolve várias coisas ao mesmo tempo, vai apagando alguns fogos e vai estruturando outros. Tem outros que eu falo, não, se a gente não resolver isso aqui, isso não vai ter resultado do jeito que você espera. Então, isso aqui a gente vai ter que dar uma seguradinha. Mas a gente já vai começar a resolver Y. Entende? Então, a Mastermind VIP, ela é muito específica para o teu projeto, para o teu momento. E fora isso, eu tenho mentorandos que não querem só resolver o estúdio, né? Acabam resolvendo outros assuntos de gestão da carreira, de infoprodução, e eu tento contribuir com tudo que eu posso para deixar essa rotina de vocês cada vez mais rica, né? Obrigada, Karina, pelo carinho. Passou por essa transformação tão gostoso, ver ela tranquila com a gestão. É uma que, assim, é um case maravilhoso, um estúdio que vocês precisam seguir, viu? E é exatamente esse caminho do VIP. Ah, então eu vou fazer o VIP. Pois é, o VIP, ele não é tão acessível para qualquer gestor. Então, quando você tem um planejamento, consegue organizar um caixa ou enxerga realmente que aquilo é um investimento que vai mudar mesmo o jogo do seu estúdio, você encara. Mas eu conheço o perfil dos gestores de Pilates, o perfil escasso, né? Sempre acha que não tem dinheiro, sempre acha que isso, sempre acha que aquilo. Então, o que que eu faço? Eu tento colocar essas principais estratégias condensadas na minha Mastermind em grupo. Claro que daí ela tem uma programação com tudo que eu acho que é essencial para você alavancar, com estratégias que foram validadas, com estratégias que são validadas não só por mim, mas pelos meus mentorandos que estão falando aqui com vocês, tá? Então, o caminho é esse. A gente vai traçar um planejamento, eu até estiquei para 90 dias, geralmente eu faço com 60 dias, eu estiquei para 90, para a gente ter mais tempo, com aulas ao vivo, aulas gravadas, bônus, e todo mundo que fechar essa turma, que está começando amanhã às 21h, não estou aqui ao vivo com todo mundo, não. Já vou estar com o grupo da Mastermind, tá? Então, a gente inicia o nosso ciclo de 90 dias amanhã. E aí, não consegui assistir, perdi. Vai ficar gravado no Hotmart. Você vai ter todo o acesso a todos os materiais. Mas é óbvio que os encontros ao vivo, principalmente, são os mais importantes de você estar ali para você tirar suas dúvidas, para você conseguir realmente colocar a situação do seu estúdio, porque, gente, eu estou aqui para contribuir. É claro que eu vou trazer uma programação muito rica, mas se você conseguir colocar o teu case, melhora os resultados, tá? Então, a gente inicia amanhã, o pessoal está fechando aí, tudo na correria, não tem problema se de repente você não conseguir assistir amanhã a primeira aula, vai estar gravadinha, mas não perde a oportunidade, porque a partir de amanhã, em 90 dias, eu vou estar assim, ó, 100% com esse grupo da Mastermind Online, e você tem a oportunidade de entrar nele ainda no mês de junho. Então, não perde, tá? Mas vamos falar, então, de resultados. Hoje eu coloquei lá no meu story um print, conversando aqui, ó, com a minha mentoranda. Aliás, se ela podia entrar aqui, ia ser muito bom ela entrar aqui para poder entrar no ao vivo e contar. Mas ela pegou e me mandou. Essa mentoranda, eu vou contar bem rápido qual foi a relação ali, porque quando vocês olharam, quem não viu o printzinho, ele é um print do WhatsApp, onde ela me mandou a relação final de 30 dias do estúdio dela aberto. É um segundo estúdio que ela está abrindo, tá? É uma expansão. Então, a gente vai falar sobre esse conceito também aqui. Vou tentar trazer esse case para vocês, porque engana-se quem acha que vai abrir uma segunda unidade bombando, tá? A Ju, que é a Ju Delgado, que eu coloquei lá a conversa, ela é um talento, tá? Mas, independente de abrir uma segunda unidade, gente, é projeto novo, é bairro novo, cliente novo, abordagem nova, precificação nova. Não dá para manter tudo. Tem horas, tem momentos, dependendo da relação, do perfil do consumidor, a gente consegue manter muita coisa. Mas eu
principalmente eu, que tenho 2 estúdios em cidades completamente diferentes, a única coisa que elas têm parecida é só que as 2 estão no interior de São Paulo, cada uma no extremo, e que são cidades riquíssimas no país. Só. Porque o resto muda tudo. A forma que a gente aborda esses clientes, a forma que a gente conduz as vendas, diferente desse estúdio que eu estou dando case agora no meu story, da minha mentoranda, até a precificação no meu outro estúdio em Ribeirão Preto é diferente do estúdio de São José, porque tem um tempo de abertura diferente. Lá é um bebê, né? Um estúdio menor no contexto de tempo de vida. Então, tudo transforma. É um público bem menos apegado com contratação. É um público que não tem dó de cancelar contrato, porque geralmente tem muita gente naquela cidade que viaja muito. E viaja muito de migrar de cidade para cidade mesmo. Em Ribeirão Preto, gente, tem 5 faculdades de medicina. 5. Então, nós vemos um público ali que, além de ter muitos estudantes, tem as mães desses estudantes. É uma geração que a mãe vai morar com o filho. E nessa geração, o pessoal tá lá por alguma necessidade mesmo, e daí nas férias quer viajar, fica 2 meses fora, 3 meses fora. É completamente diferente da venda de São José, que é uma cidade que eu já moro, vou falar São José dos Campos, né? Porque eu tenho um monte de mentorando em São José, Santa Catarina. Então, falando de São José dos Campos, é completamente diferente, né? Que é uma cidade que eu já estou há mais de 13 anos com estúdio, então a gente já sabe o comportamento do consumidor, já sabe traçar a fidelização dele. É um público mais caseiro, eu diria, né? Que viaja bastante também, mas é diferente o conceito, um pessoal que já está mais consolidado na cidade. Então, olha só, é completamente diferente. E se a gente não entende que mudou o estúdio, mudou o endereço, mudou tudo, o projeto praticamente começa do zero em algumas coisas, você se perde, seu estúdio não caminha legal. Então é bem importante vocês entenderem isso, tá? Esse caminho de expansão, eu faço muita expansão. Muito. Tem muita gente que me procura e eu acho assim, eu me sinto muito orgulhosa disso, de ver gestores que estão há tempos no mercado, que me procuram confiando mesmo nesse conceito de planejamento, porque sabe que eu sei o que eu estou fazendo e que eu vou conseguir direcionar essa gestão com muita seriedade. Então, não é uma mentoria, gente, aonde eu vou só colocar o que eu vivo, o que dá certo para mim e acreditar que isso vai dar certo para você. Não, eu estudo gestão, modelo de negócio. Então, eu tento entender quem é o gestor que está por trás dessa telinha, quem é você que está aí por trás da telinha, para depois a gente começar a transformar essa gestão dentro do teu público, dentro do teu bairro. E tantos tempos de estudo nisso, e estando com tantos gestores diferentes, com formatos de modelo único, com formatos de franquia, conversando com tanta gente no universo do Pilates, hoje eu me sinto muito tranquila de trazer essa realidade de mercado para vocês, tá? Muito segura, muito tranquila, porque eu sei que eu vou conseguir te fazer enxergar esse novo cenário. Esse é o meu papel, e esse é o papel da Mastermind Online. Então, é um desafio gigante. Eu sou uma mentora que gosta do individual, tá? Que gosta de estar aqui olhando no olho, mesmo que seja na tela do celular. A internet me proporcionou, né, essa oportunidade de alcançar mais pessoas, mas o grupo é muito especial também. Não é um grupão, você vai ter a sua individualidade, inclusive vai ter a consultoria VIP comigo dentro desses 90 dias, tá? Então não perde a oportunidade. Terminando a live aqui, me manda um oizinho, eu mando o link para vocês. Se você entrar na minha bio, o link tá lá e vocês vão conseguir ter acesso. Então, falando sobre resultados. O que é comum dentro do mercado do Pilates no conceito de captação, tá? Porque eu não quero que vocês se iludam. Quando a gente vai falar de captação,
Antes de chegar nessa fase de meta, a primeira coisa que a gente faz é uma análise de quantos clientes o seu estúdio pode alcançar. A gente entende a taxa de ocupação, a gente entende qual vai ser o agendamento que estará disponível pro teu estúdio. E quem que determina isso? Equipe, tá? Então, se você é uma pessoa que está abrindo sozinho ou que está sozinho, você vai entender que mesmo que seu estúdio possa, vamos lá, abrir das 6 da manhã até as 9 da noite, existem alguns fatores que não permitem que todos esses horários estejam abertos. Então, eu não tenho equipe às 6 da manhã, então vou ter que abrir às 7. Eu não tenho demanda 11 da manhã, meio-dia, 1 hora. Então, não adianta você ficar contando que você vai ter uma taxa de ocupação, de preenchimento de clientes nesses horários, se você, de um jeito ou de outro, já teve a experiência ali de demanda. Tem muita coisa que a gente já consegue mapear. Tem algumas coisas que a gente vai precisar esperar essa primeira fase de abertura. Então, nessa primeira fase de abertura, como está tudo acontecendo no caminho de compreensão desse consumidor, desse espaço, de quem realmente vai fazer adesão ali dentro daquele bairro, você não necessariamente você vai conseguir de cara colocar 50 clientes ali dentro no primeiro mês. E geralmente um estúdio, depois vocês mandam aqui para mim no comentário qual que é o tamanho do teu estúdio. Mas se a gente pensar no perfil mais tradicional dos estúdios hoje, que são estúdios com um leque ou 2 de aparelhos, se você não adianta nada você ter 2, 3 leques de aparelhos e não ter equipe. Já começa por aí. Porque daí você vai ter um estúdio enorme que vai operar igualzinho um estúdio pequenininho. Por quê? Porque você está com agendamento enxuto. Então, quando a gente fala que precisa contratar para crescer, é verdade. E eu já preparo os meus mentorandos para isso. Sabe por que eu preparo? Porque eu sei que ele vai ter captação. E eu sei que esse estúdio já ele vai começar a inflar aquela agenda que ele estava com medo no início. Ah, eu preciso preparar primeiro essa cartela de clientes para depois contratar alguém, para depois trazer alguém. Aí ele fica nesse ciclo e ou ele não contrata nunca e fica trabalhando ali das 7 da manhã até 9 horas da noite sozinho, ou ele de fato consegue ali entender o momento certo de começar a colocar contratações, de começar a aumentar essa equipe. E eu preparo esse meu mentorando para todas essas fases. Então, quando eu pego e vem o mentorando, tá ali, ó, pronto, gestão de base para receber esse cliente. O que é uma gestão de base? Os processos de vendas estão todos alinhados. A gente estudou o preço, a gente estudou o consumidor, a gente estudou como abordar com ele. Vocês acham que é assim? Para você ter um resultado de 50 clientes em 30 dias? Você acha que é na sorte? Não é na sorte, não. Tem estratégia ali. E eu vou contar um pouco dessas estratégias para abrir mesmo o seu campo agora de oportunidades. Meu papel é fazer você enxergar um novo cenário. Então, uma das primeiras coisas para você ter uma captação assertiva é você estudar o teu consumidor, é mapear realmente a tua região, é entender com quem você está falando. Precificação dentro da minha mentoria, gente, ela tem uma interpretação que eu aprendi principalmente nas mentorias da Camila Farani, que é uma gigante aí, uma Shark Tank, e ela usa o termo dos 3 Cs. E eu acho que, assim, casa perfeito com a minha metodologia de interpretação de precificação para o Pilates. Basicamente, os 3 Cs: custos, né? Os previstos, os fixos. A gente não consegue prever os variáveis com profundidade, mas a gente consegue prever muita coisa nos custos fixos e previstos ali, tá? Concorrência e consumidor. No caminho de concorrência, pesquisa de mercado, entender o que está acontecendo naquela região, como que as pessoas estão operando com vendas ali. O que esse cliente encontra se não for com você?
É isso que a gente avalia a concorrência. Eu não estou preocupada com o preço dele. Não é para mexer com o teu ego, querida, querido. É para a gente entender aonde a gente está pisando. E o consumidor, qual a expectativa dele? Vou te dar um exemplo aqui. Imagina que você está lá numa região que a gente mapeou e ninguém vende plano. Então, qual que é a expectativa desse cliente? Que você vai ser mais um estúdio que vai vender mensal. Então, como que a gente vai colocar uma estratégia de venda de fidelização nessa região? Ah, é aí que entra a estratégia. Porque eu não quero que você comece errado só porque está todo mundo errado. Aliás, quem sou eu, Deus, para falar o que é certo ou errado nessa vida? Mas não está tão assertivo para conseguir fidelizar esse cliente para ele. Então, por que você vai começar errado? Se você sabe que existem estratégias validadas, que eu sei te ensinar o passo a passo dessas estratégias, que você vai conseguir colocar, doutrinar esse cliente. A fidelização de planos ou a fidelização com recorrência, a gente acha uma fidelização. A gente vai colocar ele para ter compromisso de pagamento. Olha como esse mapeamento é importante. Como é que eu escolho a forma de pagamento se eu nem sei o que está acontecendo ali na minha região? Vocês já pararam para pensar nisso? Às vezes você está aberta aí, ó, sei lá quanto tempo e nunca fez isso. Então, isso já é um primeiro chacoalhão. Estúdios que têm resultados gigantes, igual esse que eu coloquei no Store, com 50 clientes em captação em 30 dias, fez esse mapeamento. Segundo mapeamento, então a gente faz esse mapeamento, a gente vai entender mesmo a expectativa desse consumidor. E na precificação da Luana Bernardo aqui, na minha metodologia da Preciosa.pro, eu ainda coloco uma pitada de expectativa de você, gestor, que está aí do outro lado. Na hora que a gente vai organizar esses custos, eu quero entender qual que é a sua expectativa, quanto que você gostaria de ganhar de Prolabore? Pô, para a gente chegar nesse Prolabore, a gente vai ter que estruturar uma crescente de XYZ em tanto tempo. Se der tudo certo, você vai conseguir alcançar. Se não der tudo certo, a gente vai ter uma raspa de tempo ainda para resolver isso um pouquinho depois. Sabe o que agora é o dar certo? Sabe o que é comum para você conseguir ter a primeira cartela de clientes, para essa cartela de clientes bater esse ponto de equilíbrio? O que é break-even point? O que é ponto de equilíbrio? Quem que não sabe aqui o que é ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio, imagina um traço aqui, ó. Aí eu vou comprar aqueles tablets, tudo bonito, uns iPads para poder fazer os desenhos para vocês, que agora estou sentindo necessidade disso. Pensa num traço aqui. Pensa num ponto no meio desse traço. Então, o que é o ponto de equilíbrio? É a fase que você fez a captação de clientes e esse todo aquele mapeamento de custos, tudo que a gente colocou para entender o que precisa realmente seu estúdio faturar, para ficar no 0 a 0, no azul, não tirar um centavo do teu bolso, é o ponto de equilíbrio. Então a gente descobre quantos clientes você precisa para estar nesse ponto. E é muito importante a gente saber isso sempre, porque daí a gente vai saber que a partir daqui já é um trabalho de lucratividade. E geralmente, os estúdios hoje, dependendo do ticket, dependendo da região e principalmente dependendo do volume de custo, a gente tenta controlar esses números todos para você não ultrapassar muito o que o mercado do Pilates vai conseguir te atender. Você vai precisar de uns 20, 25 clientes. Então, aí já tem um chacoalhão, um choque. Qual que é a primeira busca de todo gestor que está abrindo estúdio e que está se organizando? A primeira busca é a primeira cartela de cliente, pelo menos 20 a 25 alunos, para já matar, não tirar um centavo do meu bolso. E quando eu falo do conceito de tirar um centavo, é realmente não mexer no caixa, é você já, ali naqueles custos, está tudo mapeado, inclusive um início de Prolabore para você já tem. Talvez não vai estar no seu 100% de Prolabore. Poxa, também 30 dias está querendo demais, né?
Mas a gente já consegue começar a desenhar isso. Então, batendo essa primeira cartela, a gente já consegue colocar um Prolabore X. E vai indo, vai indo, vai indo. Um trabalho estratégico que você vai alcançar o que você quer. Então, imagina, para um estúdio que sabe que ele tem ali uma possibilidade de 20 a 25 alunos para bater um ponto de equilíbrio. Ele já bate 50 alunos em 30 dias? É surreal. 25 alunos em 30 dias já é surreal. Sabe por quê? Porque o comum, dentro do conceito de captação, frio ali, mas você fazendo algumas mobilizações, que é sobre isso que eu vou falar. Por que um estúdio ele chega num case de sucesso tão grande assim? Porque ele pegou cada estratégia e fez todas. Se cada uma delas pode me trazer uma parcela de retorno, poxa, todas deram certo? Bum, 50 alunos em 30 dias. 30 alunos em 30 dias. 35 alunos em 30 dias. Agora, a Luana vai lá, ela te dá um monte de estratégias. Você aplica uma e espera para ver se dá certo. E se ela não der certo? Porque não é a Luana, não é culpa da Luana. É realmente você conhecer o teu consumidor. Eu não estou aí também. Eu estou te trazendo tudo que pode vir a dar certo. Mas aí a gente vai ajustando. Nossa, essa campanha aqui, poxa, eu acho que não deu muito certo o conteúdo que eu fiz, o anúncio. Ah, eles não se conectaram com o conteúdo X. Então, a gente vai ter que colocar o conteúdo Y, testar. Cada estratégia tem ali, cada ação tem uma estratégia. E quando todas dão certo, é esse boom. Mas o que é comum, então, Lu? Se você entender que cada estratégia pode trazer em torno de 5 a 7 clientes, a gente tem uma noção ali. E uma dá certo, então uma média comum de vendas dentro do estúdio de Pilates é em torno de 7, 8 contratos. 10 a 15 contratos tendo pré-venda, mais o período de oportunidade de inauguração. Que já é muito bom. Muito, muito, muito bom. E aí, no segundo mês, entra com outras estratégias, no terceiro mês, entra com outras estratégias, e isso já era um case de sucesso entre os meus mentorandos. Consegui break-even em 3 meses. Para o mercado, sabe o que é normal, o break-even? No Pilates, né? Pelo menos 6 meses para você se organizar. Por que a gente fala que reserva de emergência e tudo mais, no mínimo 6 meses? Porque, principalmente nessa primeira fase, é o mais difícil. Ainda mais quando você faz tudo. Poxa, eu faço de tudo para você estar preparado. Mas eu não vou acreditar que você realmente vai conseguir ser muito bom em tudo que eu estou te colocando. Então, às vezes, no marketing não foi tão fácil, você não conseguiu ter uma liberdade com câmera tão rápido, você não conseguiu ter uma liberdade com edição tão rápido. Ah, mas na hora ali de falar com o cliente, você conseguiu ser assertivo. Ou o inverso, você é ótimo aqui ó, na rede social. Ótimo. Consegue trazer, gravar, postar, anunciar. Aí chega o lead, você não está sabendo vender, você não está sabendo abordar, você não está sabendo conversar com essas pessoas. Aí deixa alguma automação, beleza, a automação ela segura até um ponto. Depois, Pilates trata pessoas, as pessoas querem falar com pessoas. E aí você não está sabendo falar muito bem. Então, você entendeu a importância de cada estratégia, cada ação ter ali o seu caminho de estratégia? Porque daí, juntos, a gente vai tentando entender onde você está com mais dificuldade. E tem coisas que a gente consegue terceirizar. Tem coisas que não. Ah, Luana, hoje o meu estúdio já é grande, igual a expansão, né? Então, na maioria das vezes, quando o estúdio é bem grande, essas pessoas já têm até secretária. Mas a secretária também não está sabendo vender.
Aí daí eu organizando estratégia, ensinando esse gestor a delegar, a organizar, o que, que ele tem que cobrar. Entende? Um estúdio, para ter uma captação extraordinária, ele vai ter que tentar, pelo menos ali, umas 3 estratégias diferentes. E se ele tiver resultado dentro dessas 3 estratégias, é esse bom. Se ele não tiver tanto resultado, às vezes teve muito resultado em um, mais ou menos no outro, nenhum no outro, a gente vai avaliando. Então a gente mantém essa daqui que está dando certo. Ó, ajustou o que está errado aqui e muda a estratégia aqui. E vai treinando, e vai treinando. Então, com os meus mentorandos, e isso eu falo, gente, de Mastermind VIP, quando eu dava mentoria, cuidava da gestão, dava franquias, todo mundo tendo resultado em pelo menos 3 meses com garantia, tá? Com as estratégias que eu consigo passar para vocês dentro das minhas Masterminds. E aí eu tinha já muitos, mas muitos cases desses mentorandos batendo em 30 dias, 60 dias. E tudo isso eu fui mapeando, entender o que fazia esse aqui ter resultado, esse aqui não ter, por que está acontecendo isso? E é exatamente isso. Na maioria das vezes, ou esse mentorando, não está aplicando as estratégias, aí não dá para fazer milagre, porque beleza, tô lá fazendo anúncio, tá chegando lead, você não sabe falar com o lead, não está se esforçando para vender bem, fica bem difícil de dar certo. Às vezes, gente, não era nem a gestão da venda, quem estava conseguindo conduzir essa pessoa lá para dentro. Às vezes era a aula experimental que estava ruim. Como assim? Não estava cativante. Então, tem várias coisas dentro das vendas, e tem uma Mastermind inteirinha, mais de 3 horas e meia aí de Mastermind, que é uma delas que está dentro dos 90 dias, onde eu falo de vendas, precificação, formas de pagamento. Então, você sai dali entendendo o que você tem que fazer, reconhecimento do seu consumidor. E quando a gente fala no conceito de vendas, a gente fala de etapas de vendas. E essas etapas, todo mundo que faz parte desse ciclo tem responsabilidade. E quando eu falo todo mundo, talvez seja o seu momento de expansão, você já está num outro momento no estúdio. Mas quando a gente está no começo, o eu faz tudo, né? Então você tem que estar preparado para todas as etapas. Uma das etapas é essa organização de gestão. Então eu lembro quando eu entrei em uma mentoria grande aí, que o pessoal estava bem preocupado com vendas, 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 e queria vender uma mentoria completa e tudo mais, né? E aí eu cheguei e falei assim, tá, mas a gente está falando com qual gestor aqui? Um gestor que já abriu, um gestor que já tem organização. E eles, mas por que isso? Eu falei, porque adianta a gente colocar todas as estratégias do mundo para esse cara vender rios e ele não saber onde é que ele coloca o dinheiro? Como é que faz? Chegou lá, o cliente vai fechar um contrato, ele não tem modelo de contrato, ele não tem sistema, ele não tem agenda online. Adianta? Isso adiantava, gente, há muito tempo atrás, né? Quando a gente não tinha ferramentas para nos ajudar nesses processos. Quando, pô, eu era da agenda de papel, me respeita. Mas 13 anos de estúdio, eu não tinha nem chance de ter um sistema. E a gente já tentava deixar tudo cada vez mais não automatizado, porque não existia isso, mas organizado. Então, o financeiro era em planilha de Excel, tive que fazer curso de Excel, tive que fazer um monte de coisa para me entender nisso. Eu te digo que o que foi a primeira coisa que a gente realmente automatizou e foi um divisor de águas ali já em organização foi a agenda online. Se você ainda tem agenda de papel, pelo amor de Deus, me dá esse prazer, me procura, deixa eu te ajudar. Porque quando a gente sai desse processo e entende que dá para você resolver tudo aqui, ó, na telinha do celular, meu Deus do céu, é muito maravilhoso, é muito maravilhoso. E aí você consegue ter também
no seu tablet, no seu iPad, no seu computador, mais você consegue resolver muita coisa por aqui, tá? Então tem muita gente que eu sei que se não me assistir agora, vai assistir no gravado, que eu vou deixar disponível para vocês. Eu estou deixando também tudo lá na Preciosa.pro, que vai colocar essa mão na consciência agora e vai realmente pensar, putz, eu não estou tentando, né? Ai, eu não tenho tempo. O meu prazer maior na vida é fazer vocês valorizarem o tempo de vocês do jeito que eu valorizo o meu. Tempo realmente o bem mais precioso que a gente tem na vida. E quando a gente fica nesse ciclo de correria, nesse ciclo de resolver tudo, eu aprendi isso na raça. A gente tem que colocar prazos de validade para algumas coisas, tá? Principalmente para esse volume excessivo de trabalho. E quando a gente resolve empreender, a gente precisa entender que para empreender eu tenho muitas funções, muitas. Então tem coisas que eu vou conseguindo sim terceirizar, vou conseguindo aumentar a equipe e você vai conseguindo ter mais tempo para o que não tem como você fugir. E uma coisa que não tem como fugir é delegar, gente. Não tem como você empreender e não delegar. Se você não delegar, alguém vai estar delegando por você. E eu, como dona, como empreendedora, eu não consigo achar uma eficiência nessa gestão, mas lógico que eu não estou falando de grandes empresas. Mas é difícil achar um CEO que não está, pelo menos, olhando um pouco esses processos de alguma maneira, com algum supervisor. Tem que ter o olhar do dono, mas não precisa ter o operacional do dono lá dentro o tempo todo. Ele tem que ser a cabeça que vai distribuir essas funções e vai conseguir ter pessoas que realmente vão ser dignas dessa confiança e vão conseguir passar esse resultado para ele. Só que esse que eu estou falando é você. E você não se enxerga assim dentro do teu estúdio. Você precisa aprender a delegar. E naturalmente as coisas vão começando a acontecer. Então, no processo de ter resultados de vendas, a gente precisa aprender a vender. Para a gente aprender a vender, será que eu estou vendendo um produto que ninguém enxerga assim com a prestação de serviço, mas eu estou oferecendo algo que realmente está dentro do mercado, que dentro da minha região a precificação está assertiva, que dentro dessa situação, desse mercado, eu estou num posicionamento que eu vou alcançar bons resultados? Será que sua precificação está certa? Sua forma de venda está certa? Então, o caminho para um estúdio ter esse case de resultados extraordinários, ele está ali no conceito de captação. Então, a gente faz esse mapeamento, reorganiza essa precificação, escolhe a forma mais assertiva de venda para aquele público. Esse gestor, ele sabe exatamente como ele vai abordar, como esse cliente vai chegar, como é que ele vai abordar, como ele vai fechar. A partir daí, ele sabe exatamente como manter, como fidelizar esse cliente. Então, é um cliente que eu falo que ele entra no ciclo e não é muito para você se preocupar, porque está tudo tão alinhado que você agora a preocupação é mantê-lo realmente com os compromissos de resultado que você prometeu, tá? Mas não é para o resto ser um problema. Então, o sistema está alinhado, a agenda está alinhada, o contrato está assinado, está tudo bem. Já manteve um, você não vai perder ele mês que vem. Eu até coloquei essa dúvida nos stories, né? Falando, imagina, você tem esse case, esse boom de vendas aí super legal, igual a minha mentoranda teve, e aí você não preparou todos esses processos de venda. Então, quer dizer que eu vendi, me matei, dei tudo certo, vendi 50 dentro de 30 dias, que já é um sucessaço, e eu posso perder todo mundo no mês que vem? Meu Deus! Se as pessoas estão chegando, vamos fazer essa conversão de venda ser positiva, ser assertiva para a tua empresa. Poxa, então entrou 42, 50, 10, 5, 3, que sejam 3, 5, 10 que não vão desistir no próximo mês, gente.
Ah, Lu, mas não vão, eles vão gostar. Quem disse? Quem garante? Né? Existem processos que precisam ser acompanhados para te ajudar a não fazer esse cliente passar por esse processo de reflexão de desistência. E isso é no processo de venda que acontece, tá? Então, o primeiro passo é esse mapeamento. Segundo passo, escolher a forma de venda mais assertiva para o teu cliente. E o terceiro é o marketing assertivo. Então, no marketing, hoje, a gente não pode fingir que o marketing digital não existe. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? Entender que seu Instagram é uma empresa, é trabalho, é entender que ali tudo que você coloca agora, ele tem um olhar diferente, ele tem uma intencionalidade diferente. E é tão difícil isso das pessoas entenderem. Eu sei porque eu falo com amigos, com colegas, com fornecedores que ainda não entenderam. Que ainda não entenderam. Não entenderam por que essa ferramenta existe. E a gente que empreende precisa entender. É claro que é divertido. Eu também adoro perder minutos aqui em memes, em trazer um pouco de alegria para minha vida. Entretenimento vende. Como que eu conseguiria colocar um pouquinho de entretenimento no meu conteúdo para chamar a atenção dessa pessoa, ela de repente se conectar comigo e comprar? Esse é o jogo. Então, se você não entende que você tem que entrar nesse jogo de forma intencional, você não vai sair do lugar. Não vai. Alô, mas eu não preciso. Eu vendo super bem. Que bom. Então faça para você se posicionar, porque daí você vai vender melhor ainda. Como assim, Lu? Isso eu sempre falo para esses meus amigos que teimam que não precisam, tá? Falo, olha, se você empreende, se você depende de pessoas, de projetos, você precisa que essa pessoa confie em você, não precisa? Se eu te disser que a rede social, fazendo direitinho, ela vai te trazer uma credibilidade que vai facilitar o teu processo de venda. Porque a hora que ele entra e ele entende que você realmente é expert no que você está falando, cativa pessoas, é generoso, ajuda as pessoas em rede social, ele vai achar o teu preço barato. Ele vai entender teu posicionamento, ele vai ver que você está estudando, ele vai ver que você está se atualizando, vai agregar valor, vai facilitar na tua venda, naturalmente. Já facilitou tua vida. Se fosse assim, gente, se não precisasse, esses grandes CEOs e milionários não estavam fazendo live todo dia. Por que eles estão fazendo live todo dia? Me fala. Isso é tapa na cara até para mim. Por que eu não estou fazendo live todo dia? Porque eu ainda tenho um monte de função que eu preciso terceirizar. Eu chego lá. E você vai chegar também. Então, no fundo, eu tenho minhas reclamações também internas, que eu sei que precisa ter prazo de validade. E é o que eu tento trazer também para essa rotina de vocês. Precisam saber que isso precisa ter prazo de validade. E a gente vai respeitando a ferramenta. Isso é muito bom. E aí, quando a gente respeita a ferramenta, a gente entende que não é só de Instagram que que a vida vive. Tem WhatsApp? Pô, tem um monte de gente que vê as histórias do WhatsApp. Um monte. E aí eu fico só colocando aqui stories do Instagram. Tem um monte de gente que vê TikTok, que vê Kawaii. Tem um monte de rede social que você pode mobilizar, tá? Então eu vou dar aqui um outro chacoalhão. Quantos e quantos estúdios, a Thalia maravilhosa. Tudo bem? Tô ansiosa para te ver no PCB, hein? Quantas e quantas pessoas falam de boca cheia, ai, o meu estúdio, ele só vende, meu público é idoso, a maioria dos meus alunos são idosos, é um público que não mexe em rede social. Que? É o público que mais mexe em rede social hoje em dia. É um público ocioso. É um público que olha histórias do WhatsApp. Então você tinha que estar colocando histórias no WhatsApp todo dia.
Quem vende aqui, principalmente para idoso, coloca aí se vocês fazem isso. Talvez a rede social, que você não vai trabalhar tanto, já que você acha que você não tem tempo, pode ser o Instagram. A gente acha uma estratégia ali para você manter um conteúdo, que a gente fala, né? Uma constância. Mas daí você dá uma atenção maior ali sim no WhatsApp. Dá para a gente trabalhar remarketing, dá para a gente trabalhar histórias, dá para a gente arrumar aquele catálogo todo. Inclusive, quem fechar o Mastermind Online vai ter acesso ao meu curso de vendas no WhatsApp, tá? Então, tem tudo que você precisa para colocar esse estúdio, ó, em outro nível. Ficar no mar azul do Pilates de verdade. Mas é assistir, aceitar e aplicar. Se não aplicar, fica difícil. Então, hoje, quando vocês verem eu colocando esses cases em stories ou feed, não é mentira. Eles realmente acontecem, e quando acontecem, é esse fenômeno de acertos. É a pessoa que acertou no marketing digital, ela acertou no remarketing, ela acertou no WhatsApp, ela acertou nos parceiros. É a pessoa que acertou, que deu sorte de realmente acertar em tudo sem precisar de muito tempo. Então, num processo de expansão, igual da minha colega que eu mostrei, ele realmente veio muito rápido e eu tranquilizava muito ela com isso. Você vai conseguir muito rápido, fica tranquila. E ela num desespero, nervoso, porque a gente fica, é um projeto novo, é um gasto novo, é tudo novo. Calma, você vai ter um case fantástico. E teve. Porque eu já conhecia, já estava fazendo um trabalho de organização da outra gestão, então a gente sabia que essa expansão ia vir de uma forma muito positiva. Mas quando tem números para comprovar, é muito mais gostoso, né? E com vocês, é isso que vocês precisam entender também. Se não ficar 100%, 200% igual é de alguns, resultados você vai ter. E aí você tem que ter constância, não desistir das estratégias. É por isso que eu até da Mastermind Online eu vou deixar o acesso por um ano, porque daí não me identifiquei muito com essa estratégia. Ah, não, mas eu tenho que tentar, porque a Luana falou que vai dar resultado. E aí você vai aplicando as estratégias a ponto que você conseguiu condensar o público certo, começa-se a vir esse público sem essa dificuldade. Então é assim que essas pessoas realmente conseguem esses cases extraordinários. E eu espero que você entenda que você também pode ter esses resultados aplicando todas essas estratégias que eu deixo de presente na Mastermind. Gente, tá quase 10 da noite aqui. Entrei em live relâmpago. Minha ideia era trazer realmente esse chacoalhão para vocês. Tá transmitindo aqui também no YouTube. Eu vou deixar gravadinho lá para vocês. Quem quiser assistir a aula toda depois, rever todas as ideias que eu coloquei aqui para vocês, tá lá disponível, tá bom? Preciosos.pro, a plataforma de assinatura mensal também tá tudo disponível para vocês. E fora aqui no Instagram, que eu faço questão de ajudar o máximo possível. Então, terminando essa live, me manda um oi, eu mando o link para você. Se você tiver mais pressa, não quiser falar oi também, entra lá no link da bio que você vai achar já o link da Mastermind Online, que começa amanhã o ciclo de 90 dias, onde eu vou acompanhar tudo em grupo de WhatsApp, com reuniões ao vivo. E essas reuniões, gente, elas são workshops mesmo de 3 horas